Salve amigos, chegando com mais um boletim informativo sobre o Vasco, que ontem acabou perdendo por conta dos seus próprios erros diante do Flamengo pelas semifinais do Carioca. Mas está tudo em aberto. Antes da gente prosseguir, peço a quem me assiste que já fortaleça com seu like esse trabalho, compartilhe o vídeo e convide cada vez mais inscritos a se associarem ao canal. Bom, na primeira partida das semifinais deu rival, ambas as equipes não fizeram um bom jogo, mas venceu quem errou menos. E nesse boletim vamos debater sobre essa derrota e já projetar o próximo duelo no domingo. Vou trazer as explicações do técnico Maurício Barbieri, que foi criticado pela escolha inicial do Galarza, e saber dele o que pode mudar para reverter esse panorama. Vou destacar também um jovem atacante uruguaio que o Vasco está atrás, viu? O clube tentou o empréstimo do jogador, teve a sua oferta rejeitada, mas será que tem alguma chance da situação mudar? Para isso eu procurei o presidente do clube uruguaio e te conto detalhes. Fique ligadinho até o final e saiba de tudo, viu? Vamos em frente! Bom, e dessa vez não deu para o Vasco. O time do Barbieri acabou perdendo para o Flamengo por 3-2 num jogo marcado por erros individuais e coletivos. Foram vacilos e vacilos que custaram caro, principalmente ao Vasco. O clássico de ontem serviu para tirar muitas lições. Numa partida dessa magnitude, bobeiras quase sempre são fatais, né? E foi o que aconteceu. Posso enumerar algumas aqui que foram cruciais para a atuação ruim do Vasco e os gols tomados. Começo com a escolha incoerente pelo Galarza, né? Sinceramente, não esperava essa mudança. Até porque o Rodrigo fez uma boa partida contra o Flamengo, anulando o Arrascaeta, e começou o jogo anterior contra o Bangu, que serviu também de teste contra o Flamengo. Entendo que a intenção do Barbieri com a colocação do Galarza era investir na melhora da saída de bola, mas dentro de campo não funcionou. O time permitiu muitos espaços ao rival, que acabou aproveitando as oportunidades. E nessas oportunidades veio a tal desatenção defensiva do Vasco, responsável pelo terceiro gol rubro-negro. Uma sucessão de falhas e que precisam ser corrigidas logo para o próximo duelo. E uma das falhas que o Vasco sentiu esse peso foi o belo presente do Capasso, né, para o Pedro, né? Realmente ali, meus amigos, a situação fugiu do controle, já que o Vasco sofria a virada e numa grande bobeira. O time conseguiu a reação, chegou ao empate com o Alex Teixeira e poderia ter saído do Maracanã com um resultado melhor, um resultado positivo. O outro lado também não jogou bem. Teve uma atuação fraca, mas que acabou se sobressaindo por conta das seguidas falhas cruzmaltinas. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri foi sabatinado pelos colegas de imprensa ali presentes e defendeu algumas das suas posições. Disse, por exemplo, que a escolha pelo Galarza foi para o time ganhar mais passe e consistência e que o jogador que atuou no lugar do Rodrigo foi o Andrei. E apesar dos pedidos pelo Marlon Gomes começar desde o início, deixou claro que o jogador ainda não está 100% fisicamente. De qualquer forma, reconheceu que o time precisa melhorar para a segunda partida, mas está confiante de que a classificação para a final vai acontecer. Vamos ouvir então aí o Maurício Barbieri. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou para esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo para poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo, não era essa a ideia é que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola, equiparar, produzir mais, por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante e é que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que, no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem para eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso, né? E não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão, quer dizer, eles foram no limite, mérito deles, parabéns, mas a gente ainda teve um dia menos, talvez a gente com esse dia a mais pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado e equilibrar ainda mais a partida. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo.
a gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Claro que eles reverteram no sentido de que não há mais 2 resultados, 2 empates, mas a gente depende de uma vitória simples. Eu acho que colocaram muito peso nessa vantagem e esqueceram de outras questões que nesse momento nos trazem desvantagem, que não tem nada a ver com o adversário, que é a gente ter jogado um dia depois, ter um dia menos de descanso para esse jogo, a gente ter uma decisão no meio da semana. Eu acho que isso são pontos importantes também, que no contexto geral, talvez o fato da gente ter conseguido essa possibilidade de 2 resultados equilibrou mais uma disputa que a princípio nos desfavorecia, pela sequência do calendário e por tudo. Eles conseguiram essa vitória agora, volto a dizer, a gente depende de uma vitória simples, mas foco na quinta-feira. Lembrando que como o Vasco terminou a primeira fase à frente do Flamengo, tem a vantagem de 2 resultados iguais na semifinal. Com isso, precisa de uma simples vitória no próximo domingo às 18 horas para garantir a vaga na final do estadual. Apesar da derrota, o Vasco está vivo sim, meus amigos. Mostrou que pode competir em nível de igualdade com o adversário. Perdeu muito também pelas falhas individuais. Se corrigir essa desatenção e o posicionamento da equipe, tem tudo para sair do Maracanã classificado para as finais. Mas antes desse duelo, na quinta, o Vasco tem outro jogo importante. E pela segunda fase da Copa do Brasil, pega o ABC de Natal. O Barbieri já deixou claro que vai virar a chave e aproveitar o fator casa, o fator caldeirão, para a classificação acontecer sem problemas. Veremos se com pouco intervalo, um pouco tempo, um intervalo entre os jogos, ele pode chegar com algumas mudanças para este jogo de quinta. Bom, antes da gente terminar, vamos falar das movimentações do Vasco no mercado sul-americano. Dias atrás saiu uma notícia vinda do Uruguai de um interesse do clube no atacante Matias Abaldo, de 18 anos, do Defensor Sporting. Por lá ele é considerado uma das grandes promessas. Ele é ponta direita, sabe jogar na esquerda e até centralizado como meia. Nesta temporada, o Matias Abaldo esteve em campo em 4 partidas pelo Defensor e marcou um gol. Neste ano, também atuou pela seleção do Uruguai no Sul-Americano Sub-20. Tem contrato válido com o Defensor até o final de 2024. E, segundo as últimas informações, o Vasco teria feito uma proposta de um empréstimo com opção de compra. Os valores teriam sido considerados baixos pelo Defensor, que acabou rejeitando essa oferta. Mas e agora? Será que ainda tem chance desse panorama se reverter e o atleta vir para o Vasco? Olha, ontem eu procurei o presidente do Defensor. Falei com Alberto Ward no final da noite. Perguntei o seguinte ao mandatário do Defensor Sporting. Há possibilidade da situação mudar e ainda ocorrer um acordo entre as partes para que o Matias jogue no Brasil ou somente por venda? E ele não descartou nada, foi direto e objetivo, abre aspas, está se negociando, fecha aspas. Enfim, deixou no ar que a negociação com o Vasco pode sim acontecer. Não fechou as portas. Creio que uma nova investida pode sim surgir em breve. Aguardemos. Bom, galera, estou colocando um ponto final nesse boletim informativo do dia e em breve sigo apurando mais detalhes aí sobre o Vasco e eu volto logo com outras informações sobre o Gigante da Colina. A você que me acompanhou nesse noticiário, meu muito obrigado, um grande dia para você e até a próxima.